vamos falar sobre segmentos orientados e vetores. E para isso, vamos conhecer a família da Ana, que comprou um Jeep e estão a experimentar o carro nas ruas do seu bairro. Esta é a casa da Ana. Este é o mercado do bairro. E aqui é o parque. A Ana e a família saíram de casa, no seu novo Jeep, no ponto A. E foram até ao mercado, no ponto D. A trajetória do Jeep, ao deslocar-se de A para D, descreveu um segmento orientado que se pode representar desta forma, onde A é a origem, ponto de partida, e D a extremidade, ponto de chegada. O segmento orientado tem ponto de aplicação em A, direção horizontal, sentido da esquerda para a direita e tem um comprimento. Vamos considerar que o comprimento de A a B é igual a uma unidade de medida, tal como de B a C, de C a D, de D a H e assim sucessivamente. Podemos então dizer que o nosso segmento orientado tem de comprimento 3 unidades de medida. Depois de visitarem o mercado, foram até ao parque e não deixaram de aproveitar um terreno de terra batida para experimentar o 4x4. Ao se deslocarem de D até K, definiram outro segmento orientado, com um ponto de aplicação em D, uma direção, um sentido e um comprimento. E será que podemos calcular o comprimento deste segmento orientado? Claro que podemos. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Temos aqui um triângulo retângulo. Sabemos que um cateto mede 2 unidades de medida e o outro cateto mede 1 unidade de medida. E queremos calcular a hipotenusa. Então vamos escrever que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ou seja, h ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4. 1 ao quadrado é igual a 1. 4 mais 1, 5. h ao quadrado é igual então a 5. Ou seja, h é igual a mais ou menos raiz de 5. Como h representa um comprimento, só pode tomar valores positivos. Então, h é igual a mais raiz de 5. Podemos então escrever que o comprimento do nosso segmento orientado é raiz de 5 unidades de medida. Quando a Ana estava no parque, viu um drone a sobrevoar o bairro e reparou que a trajetória do drone tinha a mesma direção, sentido e comprimento que a trajetória do Jeep ao deslocar-se do mercado ao parque. Ou seja, podemos dizer que os segmentos orientados descritos nessas trajetórias são equipolentes, porque são dois segmentos orientados que têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento.
Concluímos assim que um segmento orientado fica caracterizado por um ponto de aplicação, uma direção, um sentido e um comprimento. Vimos também que um segmento orientado pode ser representado assim, onde o ponto A é a origem e o ponto B é a extremidade. E será que existe algum segmento orientado em que a origem seja igual à extremidade? Ou seja, será que podemos escrever um segmento orientado de A para A? Podemos. E existe. O segmento orientado de A para A, ou seja, onde a origem é igual à extremidade, é o próprio ponto A. Tem comprimento igual a 0 unidades e direção e sentido indefinidos. Vamos voltar ao bairro da Ana e ver 3 carros a deslocarem-se em ruas paralelas. O carro amarelo desloca-se de A até D. O carro vermelho desloca-se de E até H. E o carro azul desloca-se de I até L. Temos assim aqui 3 segmentos orientados que se dizem equipolentes, porque têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Estes segmentos orientados, equipolentes, determinam o mesmo vetor, que se pode representar, por exemplo, por A, D e símbolo de vetor aqui em cima. Escrevemos AD, mas se escrevêssemos EH ou IL, estaria igualmente bem e estaríamos a representar o mesmo vetor. Os vetores podem também ser representados por uma letra minúscula. Concluímos assim que um segmento orientado fica caracterizado por um ponto de aplicação, uma direção, um sentido e um comprimento. Um vetor fica caracterizado por uma direção, um sentido e um comprimento. O vetor determinado pelos segmentos orientados de extremos iguais, como por exemplo AA, é o vetor nulo e representa-se por AA com o símbolo de vetor ou um zero com o símbolo de vetor. Quando dois vetores não nulos têm a mesma direção, dizem-se colineares. Por exemplo, vejam estes vetores. Tenho o vetor S, o vetor U, o vetor V e o vetor W. Todos têm a mesma direção. Têm sentidos diferentes, têm comprimentos diferentes, mas têm a mesma direção. Dizem-se, por isso, vetores colineares. O vetor S e o vetor U têm a mesma direção, o mesmo comprimento, mas têm sentidos opostos. Dizem-se, por isso, vetores simétricos. Vamos agora ver outro exemplo.
Aqui na figura está representado um retângulo ABCD que está dividido em 8 retângulos iguais. Quantos segmentos orientados observamos na figura? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Observamos 6 segmentos orientados: MA, NE, OF, AD, OG e BL. E quantos vetores observamos? Ora, estes 3 segmentos orientados são equipolentes e determinam o mesmo vetor. Assim, contamos 1 vetor, 2, 3 e 4. Na figura observamos 4 vetores. O vetor MA, que poderíamos dizer também NE ou OF, que estaria igualmente bem. O vetor AD, o vetor OG e o vetor BL. Quais são os segmentos orientados equipolentes? Ora, estes 3 segmentos orientados, aqui a vermelho, têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. São, por isso, segmentos orientados equipolentes. MA, NE e OF. Reparem que AD e OG não são equipolentes porque não têm o mesmo sentido. Têm o mesmo comprimento, têm a mesma direção, mas não têm o mesmo sentido. O AD e o BL também não são equipolentes, porque têm a mesma direção, têm o mesmo sentido, mas não têm o mesmo comprimento. E agora vamos tentar identificar os vetores colineares presentes na figura. Ora, vetores colineares são vetores que têm a mesma direção. Lembram-se que nós tínhamos 4 vetores. Consideramos os vetores MA, AD, OG e BL. Ora, os vetores AD, OG e BL têm os 3 a mesma direção. Então, dizemos que eles são vetores colineares. E vetores simétricos? Será que estão alguns presentes na figura? OG e BL, apesar de terem sentidos contrários e terem a mesma direção, não têm o mesmo comprimento. Portanto, não são simétricos. Mas AD e OG são vetores que têm a mesma direção,
o mesmo comprimento e têm sentidos opostos. Então, são dois vetores simétricos.